Essa é a sua igreja? Sabe, pastor, eu sei que Deus ele tem levado o senhor para as nações, mas uma recepção igual essa eu acho que vai ser difícil o senhor ter, porque é mais ou menos assim, ó. Oh. Bispo Daniel, vem para cá orar pelo nosso pastor. Quem ama o Bispo Daniel aí? Cadê o povo mais lindo de Sapopemba? Levanta a tua mão aí. O povo mais cheio da graça, da unção. Você pode estender as suas mãos para cá? Hoje eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados. O pastor Isaías é um príncipe do Senhor. E Deus tem colocado uma palavra no seu coração para tocar nossas vidas, amém? Vamos orar juntos? Deus, como o Senhor é bom, e sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e amor para conosco. Nós te louvamos pela vida do pastor Isaías, que hoje, ó Pai querido, o Senhor vai estar usando como um profeta, como portador da tua palavra para os nossos corações. E nós queremos que a tua mão continue sobre ele, que a tua presença continue sobre ele, e que o Senhor possa continuar usando, assim como o Senhor tem usado durante todo esse tempo, e que a tua glória se manifeste em nossas vidas, porque o que nós queremos é a tua palavra e a tua presença, no nome de Jesus. E se você crê, diga um amém bem alto e bem forte. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Isaías, seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Os que têm os seus lugares, por favor, se assentem. Quero rapidamente louvar a Deus pela vida do bispo Daniel, do filhão que está aqui, o Vicente, e também pelo convite feito pelo pastor Silvio, a pastora Damares, o pastor Micael e a pastora Evelyn. Isso. E eu, de todo o meu coração, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Tive o privilégio de conhecê-los à distância, e aí o pastor, nós tivemos a oportunidade de estar juntos, foi feito o convite, e eu quero aqui mais uma vez agradecer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, desfrutando e presenciando de tudo que Deus tem feito na vida da igreja e através da vida desta igreja. Quero aqui também agradecer a presença do pastor Natanael, nosso primeiro secretário, pastor Luiz Paz, por favor, pastor Célio, que está nos acompanhando, pastor Idenil e o pastor Éder Massachi. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Glória a Deus. Deixo aqui também o abraço, a saudação da minha esposa, da minha família e dos demais membros da nossa igreja ali em Vila Jacuí. Quero repartir com os irmãos a palavra de Deus que está 1 Reis, no capítulo 16 e no versículo 29. 1 Reis, capítulo 16 e versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão,
casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e também a adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para a deusa Assera. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Havia a necessidade de trazer Israel de volta para o Senhor, porque com Israel Deus tinha uma aliança. Independente de toda essa postura, conduta, da forma que o rei Acabe, com a sua mulher Jezabel, estavam se conduzindo, isto há muitos anos, Deus tinha com o seu povo uma aliança. E esta aliança, diante do Senhor, ela prevalecia, permanecia. Então Deus, ele toma um posicionamento, uma atitude. Ele chama para que esse trabalho pudesse ser realizado. Ele chama o profeta Elias. O profeta Elias, nós não temos muitos conhecimentos a respeito da origem do profeta Elias, mas foi esse instrumento que Deus chamou para trazer o seu povo de volta, o povo da aliança. Então, Deus dá um direcionamento ao profeta Elias. E o profeta Elias comparece agora diante de Acabe e diz que por 3 anos e 6 meses não haveria chuva sobre a terra. E Elias, ele faz a seguinte afirmação: mediante a minha palavra. E o Senhor agora orienta Elias para que ele vá e fique perto e viva um período num riacho, pois o Senhor estava direcionando para cuidar de Elias em todo o tempo. Elias permanece ali, e a providência de Deus, ela vem sobre Elias, tanto pela manhã quanto à tarde. O Senhor prepara um corvo para levar pão e carne para o profeta Elias. Os dias se passam, e aí, com a ausência da chuva, esse riacho, ele vai se secar. Então, novamente o Senhor, ele orienta Elias para que vá ao encontro de uma viúva, a viúva de Serepta. E quando Elias encontra esta mulher, ele pede a ela um pouco de água. E quando ela demonstra que vai buscar, ele diz: olha, não somente a água, mas também um pedaço de pão. E ela diz: meu Senhor, eu só tenho em casa um pouco de azeite e um pouquinho de farinha. Estou pegando estes gravetos, fazer a última refeição para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Quando Elias ouviu esta declaração, ele imediatamente libera a palavra, a promessa de Deus. Ele expressa a fidelidade do Senhor para com aquele que o Senhor deseja livrar, restaurar e preservar. E a palavra de Elias era que o azeite, ele
não ia secar, que a farinha não iria acabar. Então ele diz: faça este pão, este bolo, primeiro para mim, e depois nós iremos viver, comer de toda a providência do Senhor. Isto ocorreu, e Deus, na sua fidelidade, um dia após o outro, Elias, a viúva e o filho desfrutavam do favor e de toda a providência de Deus. Mas houve um dia que o filho desta viúva, ele adoeceu. E quando esta criança adoece, ele vem a falecer. A viúva, ela agora chega diante de Elias e diz: você veio trazer em memória o meu pecado. O meu filho morreu. E agora Elias pega este menino em seu colo, leva para o seu quarto, e ali ele ora, clamando ao Senhor, dizendo: ó Deus, o filho desta viúva, o Senhor matou, ressuscita, envia novamente o espírito deste menino. Ele se debruça 3 vezes sobre aquele jovem, e a palavra diz que o espírito volta e Elias entrega o filho àquela mãe. Deus fez algo maravilhoso ali, manifestando a sua glória, o seu favor. E o Senhor diz agora a Elias, o mesmo Deus que havia dito para que ele se retirasse, agora o Senhor diz para Elias: volta e comparece diante de Acabe. Quando há o encontro entre o rei e o profeta, o rei olha para Elias e diz: tu és o perturbador de Israel. E Elias diz: não, és tu, ó rei, e a tua família, que abriram mão da aliança para servir, cultuar, levantar altares a Baal. E a palavra de Elias, olha, traz para o Monte Carmelo os profetas de Baal, os profetas de Acera, convida o povo, e realmente nós vamos conhecer quem é o Senhor. Quando o povo se junta, 400 profetas de Baal, é colocado diante de cada um, tanto dos profetas quanto de Elias, animais para serem sacrificados. O número maior dos profetas de Baal dá a eles o direito de começar a clamar, a suplicar a Baal, pois a proposta era: o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. A palavra diz que o animal foi imolado, colocado no altar, e os profetas de Baal, eles clamaram até o meio-dia. Quando chegou este horário, Elias começou a perguntar: e aí, aonde está o vosso Deus? Está viajando? Está refletindo? Está conversando? E a palavra diz que de uma forma mais intensa, agora eles se aplicavam, clamando e dizendo: Baal, ouve, responde-nos, Baal. Chegaram ao ponto de se retalhar, mas a palavra de Deus diz que Baal nem falou e nem respondeu com fogo. Quando chegou às 3 horas da tarde, Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E a multidão que ali estava se aproximou,
Elias restaurou o altar, colocou 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, colocou o sacrifício no altar, fez uma vala, e ordenou que se jogasse água algumas vezes, e depois Elias ora ao Senhor dizendo: ó Deus, responde, mostra para este povo que Tu és Deus, e que segundo a Tua palavra, eu fiz todas estas coisas. A palavra de Deus diz que veio fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor, e todo aquele povo, agora com os olhos fixos no altar, no que Deus tinha feito, eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma multidão sendo trazida de volta para Deus, o Deus que fizera uma aliança com este povo, por misericórdia e favor, demonstra o seu poder para atrair aqueles que estavam tão distantes. E aí Elias dá uma orientação a Acabe, dizendo: coma, beba, porque virá uma grande chuva. Quanto Acabe vai alimentar-se, Elias sobe no monte, curva-se, clama a Deus, para que Deus agora envie a chuva. E o Senhor, na sua misericórdia e bondade, depois de 3 anos e 6 meses, uma forte chuva cai. A orientação que Elias dá a Acabe é para que ele pegasse a carruagem e voltasse rapidamente para Jezreel. E é interessante que Acabe vai com os seus servos. Elias, ele recolhe os seus vestidos e ele corre. Irmãos, a palavra diz que ele corre de uma forma mais veloz do que a carruagem de Acabe, e chega primeiro. E quando Acabe dá a notícia a Jezabel, provavelmente a expressão que Acabe usou é que Baal não tinha conseguido enviar fogo, mas o Senhor tinha mandado fogo, consumido o altar, e todo o povo declarou: só o Senhor é Deus. Irmãos, é interessante que diante desta situação, Jezabel, ela manda agora um recado a Elias, e diz: olha, assim como você fez com os profetas de Baal, eu farei com você, e que Baal faça comigo mesmo, se amanhã a esta hora a sua cabeça não for retirada, você não estiver morto. Quando Elias recebe esta notícia, ele chama o seu servo e ele foge, anda muitos quilômetros. O que ele recebera era uma ameaça que desceu tão forte ao seu coração, que Elias caminha se distanciando o máximo possível. Em determinado momento, ele deixa o seu servo e prossegue a caminhada.
claro que vem uma pergunta ao nosso coração: como pode um homem que, num período de 3 anos e 6 meses, experimentou tamanhos milagres, favor e cuidado de Deus, depois foi instrumento do Senhor para demonstrar a glória de Deus no Monte Carmelo, e agora recebe esta ameaça e foge, anda sem a direção de Deus? Em todo o tempo das vitórias de Elias, antes de todo o procedimento, vinha a voz, o direcionamento, a orientação de Deus. Mas neste momento, é tomada uma decisão do próprio Elias, de caminhar, de fugir, de se distanciar. O medo, a depressão, a angústia prevaleceu no coração de Elias. E em determinado momento, debaixo de uma árvore, Elias se deita e dorme. E mais uma vez o Senhor manda o seu anjo e fala com Elias. Elias. E ele diz: só eu fiquei. Eu quero a morte. Eu não sou melhor do que os meus pais. E aí o anjo dá a ele pão e água, e permite que ele durma novamente. Novamente o anjo acorda e diz: Elias, come mais uma vez, porque a caminhada é muito longa. E a palavra diz que Elias caminhou por 40 dias e 40 noites. E quando chegou numa caverna, Elias entra nesta caverna, se instala nesta caverna. E a pergunta de Deus: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna? E Elias diz: só eu fiquei. Todos me deixaram. E o Senhor chama Elias e diz: olha, vem para a porta da caverna. E passa um vento forte, o fogo, o terremoto. Mas a palavra de Deus diz que Deus não estava nestas manifestações. Mas quando vem um sussurro e chama Elias, e ele vem para fora. E a pergunta é: o que você está fazendo aqui, Elias? E novamente ele responde: só eu fiquei. Só eu. E o Senhor diz: eu preservei 7.000 que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Eu preservei, eu tomei para mim. Parece, Elias, que o seu ministério não teve a abrangência que você acha, mas a influência do seu ministério alcançou sim estes homens que eu tenho para mim. Eu tenho 7.000 homens, e é muito importante quando Deus diz que tem. Quando Ele diz que
tem, é porque Ele tem. Quando Ele diz que faz, é porque Ele faz. Quando Ele diz que salva, Ele salva, porque Ele tem este poder. Eu tenho, Elias, 7.000. Você sabe o que é Deus dar testemunho? Porque Deus, Ele não brinca com coisas sérias. Deus, Ele não engana, Ele não ilude, Ele não trapaceia. Deus, Ele é firme nas suas convicções. Então quando Ele diz assim, eu tenho 7.000, Ele sabia que o nome desses homens nunca foram mencionados na Bíblia, mas Ele conhecia um a um, e sabia que eles poderiam estar diante de Baal, pressionado por Jezabel, uma pressão imensa eles poderiam passar e sofrer, mas Deus, dando testemunho deles, dizia: eles não beijam Baal, eles não se curvam diante de Baal, eles não temem a Baal, eles confiam em mim, ou seja, eles são meus, eles são minha propriedade, Elias. É com eles que eu tenho me alegrado. O meu nome tem sido glorificado. Por quê? Porque ao invés de beijarem Baal, ao invés de adorarem Baal, ao invés de reconhecer Baal, os lábios deles não beijam Baal, porque não tem tempo para beijar Baal, porque não tem tempo para adorar Baal. Todo o tempo deles é para glorificar o meu nome. Todo o tempo é para que através deles a minha glória se manifeste na terra, e os homens vejam as boas obras deles, e o meu nome possa ser glorificado. Nesta noite, a palavra de Deus é: neste lugar, Deus tem. Você sabe que você pertence a Ele, é de uso exclusivo dEle, é propriedade peculiar dEle, que você, Ele não empresta, Ele não dá, Ele não joga fora. Mesmo que você em algum momento falhe, mesmo que você em algum momento a dúvida, o temor possa chegar, mas quando Deus diz: me pertence, o diabo não toca, as trevas não prevalece, pois operando Deus, quem impedirá? Diz a palavra. O que é que você faz na caverna, Elias?
Se eu tenho 7.000 me adorando, 7.000 glorificando o meu nome, eu tenho. Somas, junte-se, venha estar com Ele. Não é hora de parar o seu ministério, Elias. É hora de ungir rei na Síria. É hora de ungir Jeú. É hora de ungir profeta. É hora da obra avançar. Eu vou repetir, é hora da obra avançar. O que se faz tendo dons, tendo chamado, tendo a eleição, tendo o Espírito Santo? O que se faz? O que pode ter de interessante, valioso, necessário, ideal dentro de uma caverna? O que é que tem dentro de uma caverna? Escuridão, morcego, umidade, improdutividade. Por isso o Senhor disse a Elias: vem para a porta, eu falo, e quando eu falo, a minha palavra não volta vazia. Ela cumpre o que me apraz, diz o Senhor. Nesta noite, onde aqui está uma multidão que pertence a Deus, e esta multidão diariamente recebe esta afronta, através da mídia, através do sistema deste mundo, a nós é apresentado e somos convidados, e eles dizem: é só um beijo, é só uma bicotinha, é só um selinho aqui em Baal, é simples, todo mundo já beijou, beija você também. Mas nós nos lembramos de quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor, e nós não podemos descer da grande obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Não tem bicota, não tem brincadeira, não tem a história de que não é nada, eu vou, mas eu controlo, eu vou, mas eu tenho domínio, a hora que eu quero, eu paro. Entre nós não há esse tipo de conversa, entre nós há uma decisão. Nós temos um alvo, temos uma vocação, sabemos a quem servimos, servimos ao único, ao verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus. A igreja não se mistura, a igreja não é morna, a igreja, ela é cheia do Espírito. Eu vou declarar: a igreja, ela é cheia do Espírito, e por onde ela passa, manifesta-se a glória de Deus.
não se coloca uma luz debaixo da mesa. Olha onde ela está, para que todos sejam alcançados. A igreja do Senhor, ela não beija, ela não se curva, ela não se prostitui, ela não mente, ela não cede, ela não se corrompe, ela não vai com o mundo, ela fica, porque ela sabe que aquele que há de vir, virá. Não tardará. Por isso, eu tenho 7.000 que não se dobraram. E eu quero terminar. Eu quero terminar agora. Eu sei que você recebeu a palavra. Eu sei que você entendeu a palavra. Então, quando eu perguntar, aonde estão os 7.000? Então eu quero terminar perguntando, pastor Silvio. E aí, 7.000, que é de Deus, o maligno não nos toca. Pode rugir como um leão ao derredor, mas a igreja é guardada. A tristeza pode bater, o desânimo, o medo pode vir, mas a igreja sabe, eu sou do meu Senhor, eu sou do meu amado e Ele é meu. Então, esta alegria, esta paz, esta certeza, quando eu perguntar, você agora vai manifestar que você sabe que você é aquele moço, aquela moça que não beija Baal. Os seus lábios é só para a glória de Deus. E aí nós vamos combinar, para finalizar. Quando eu perguntar, tem aqui 7.000? Tem aqui os 7.000 do Senhor? Você vai levantar e jogar a mão para o alto e glorificar. Não porque os demônios foram expulsos aqui hoje, mas, como disse Jesus, porque você tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Olhe bem. 1, 2, 3. Aonde estão os 7.000 de Deus? Oh, oh. Faça barulho! Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele escreveu, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Que Deus continue sendo louvado. Amém. Muito bem. Quem se compara ao nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu, o Rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno, adore a Deus, diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso.
santo, santo, pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, só Ele é santo. Sou tão pequeno diante da glória